classificou as informações, nem tem um, falamos o quê? Das autoridades que podem classificar como ultra secreto. Agora, o item 2, ele vai falar assim, somente essas pessoas podem classificar as informações como secreta. No grau de secreto, das autoridades referidas no inciso 1, os 5 caras do inciso 1, mais, né, dos titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, esses caras aqui, que é da administração pública indireta, ele pode classificar a informação até no grau de secreto. Bacana? Cai em prova, professor? Imagina, né? Olha como foi cobrado esse assunto na prova. ANAC, CESP 2015, cargo de técnico. A classificação de sigilo no grau de ultrasecreto, nós sabemos que ultrasecreto são somente 5 autoridades que podem, é de competência do primeiro escalão do governo, correto? Incluindo-se os titulares de autarquias, das fundações ou empresas públicas de sociedade de economia. Não, esses caras aqui, não, né? Se ele tirasse esse cara tudo aqui, ó, estaria correto, né? Tá? Então, por quê? Porque ultrasecreto é o presidente, vice-presidente, e os seus ministros, não é isso que é o que são, fazem parte da administração pública direta, estão vinculados diretamente ao presidente. Tá? Não estaria 100% certo, mas poderíamos aí dar uma forçadinha de barra. E mais quem? Comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica, e o chefe de missão diplomática e consulares no exterior permanente. Então está errado porque esses caras aqui só podem secreto, né? Não tem como errar, tá? Não tem como errar. Esse assunto cai, cara. Diversos concursos, todas as bancas do Brasil todo costumam cobrar o assunto ultrasecreto, secreto e reservado. Fechou? E para finalizar, o grau de reservado. O grau de reservado, qual que é o período? 5 anos. Vem comigo. No grau de reservado, das autoridades nos incisos 1 e 2, e das que exerçam funções de direção, comando ou chefe, nível DAS 101.5 ou superior, do grupo direção e assessoramento superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade observado no disposto nessa lei, né? O que acontece aqui? Normalmente é o regimento interno que vai definir quais são as autoridades aí legitimadas para classificar a informação como grau de reservado. Parágrafo 1º. A competência prevista dos incisos 1 e 2, no que se refere à classificação como ultrasecreta e secreta, poderá ser delegada à autoridade responsável e a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação. Ou seja, o legislador delegou as competências de ultrasecreta e secreta. Então, eles podem delegar. Então, o presidente da República pode delegar essa competência de classificar essa informação. O presidente, o cara vai fazer uma missão no exterior, tá? Em nome do presidente da República. O presidente da República não pode ir, é uma informação ultra secreta, é uma missão secreta do Estado brasileiro, dos interesses da nação. Ele pode delegar. Agora, atenção, isso que vai cair. Ele pode delegar, poderá ser delegada. O que não pode, vedada a subdelegação, né? Certo? Isso não pode. Ou seja, aqui está o presidente. O presidente delegou, né? O presidente delegou. Deixa eu mexer aqui. O presidente delegou. Atenção. O presidente delegou, delegou para A. Isso aqui está ok. Agora, A não pode subdelegar. Para B. Não pode. Ou seja, o legislador disse o seguinte, o A que tem poderes de falar em nome do presidente da República e o A que pode aí classificar
os documentos como ultrasecreto e secreto. E aí, prof? Cara, aqui é concurso, cara. Concurso é detalhe, meu. Concurso é detalhe. Essa subdelegação aí, potencial questão de prova. O examinador, na hora de for elaborar a prova, ele fica procurando essas coisinhas, cara. Ele fica procurando essas coisinhas, né? A classificação de informação no grau de sigilo e ultrasecreto pelas autoridades previstas nas alíneas D e E do inciso deverá ser ratificada pelos respectivos ministros de Estado, no prazo previsto em regulamento. Professor, o que está falando aqui? Quais são as autoridades da linha D? Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. D, são chefes de missões diplomáticas, consulares, não é isso? Permanentes no exterior. Cara, esses caras não são ministros. Então, o comandante das Forças Armadas vai ter que validar essa informação ultrasecreta com quem? Com o ministro de Estado. Então, está aqui para vocês. Ou seja, todas as informações ultrasecretas, né? Teoricamente, o presidente da República sabe, porque o cara lá no Exército passa para o ministro tem que passar para o presidente da República, que auxilia diretamente o presidente da República. Parágrafo 3º. A autoridade ou outro agente público que classificar a informação como ultrasecreta deverá encaminhar decisão que trata o artigo 28 à Comissão Mista de Reavaliação de Informação, que se refere ao artigo 35 do prazo previsto em regulamento. Ou seja, o que está falando aqui, gente? Ó, todas as informações classificadas como ultrasecreta e secreta têm que passar lá na Comissão Mista de Reavaliação. Inclusive o seguinte, já falamos desse cara em 2 aulas anteriores. Então, existe essa Comissão Mista de Reavaliação, tá? Muito importante essa comissão. Inclusive, lá é um órgão recursal, quando alguém faz um pedido de acesso à informação, esse pedido é negado, depois entra com recurso, o recurso pode recorrer lá a esse órgão vai reavaliar. Artigo 28, vem comigo. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos. Ou seja, o artigo 28 vai falar da forma do formato da decisão de classificação. Não é o seguinte, o cara chega lá, o presidente, essa informação aí ela é ultrasecreto. Bate o carimbo de ultrasecreto. Não, está errado. Negativo. Negativo. O legislador foi sábio. Para evitar, né, desvios de conduta, ele colocou o rito de classificação, ou seja, a autoridade que classificar deverá, primeiro, assunto sobre a qual versa a informação, ele vai ter que colocar qual que é o assunto, fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no artigo 24, indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, conforme os limites previstos no artigo 24, e identificação da autoridade que a classificou, né? Ou seja, para classificar a informação, ele tem que obedecer aqui esses dispositivos do artigo 28. Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada. Ou seja, essa decisão de classificar também, se é um documento, são duas coisas. O documento foi classificado como ultrasecreto. Essa decisão de classificação também vai ser considerada ultrasecreto, mas tem o quê? Essa formalidade, isso que diz o parágrafo único. Artigo 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo observado disposto no artigo 24. O que acontece aqui? Aqui está falando, gente, ó, da reavaliação. Tá? Reavaliação. O cara foi lá e colocou um documento ultrasecreto, 25 anos, o prazo máximo. Ok. No Brasil, garante aí a ampla defesa, o contraditório, não é isso? O direito de petição. E aí, é o seguinte, um cidadão não sabe que está naquele documento, ele quer ter acesso àquele documento para não sei quais os fins disso, né? Ele pode provocar, tá certo? A autoridade que classificou ou
o superior dela sobre o quê? A reavaliação dessa classificação, que pode mudar de ultrasecreta para secreta, e pode também o seguinte, pode mudar o prazo também. Ele pode fazer isso aí, sob o disposto do artigo 29, ou seja, é permitida essa análise de reavaliação, pode ser de ofício, de vontade da própria autoridade, ou de terceiro. De terceiros aí, eu acho um pouco difícil, porque como ele é secreto, ele não tem acesso à informação, né? Parágrafo 1º. O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior, autoridades ou agentes públicos. Isso aqui vai ser disponível, vai ser regulamentado em decreto, né? Parágrafo 2º. Na reavaliação a que se refere o caput deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Parágrafo 3º. Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data de sua produção. Ou seja, se foi lá no 1º de janeiro de 2010, certo? 25 anos, ultrasecreto. Em 2020, por exemplo, foi reclassificado para secreto, então só faltam mais 5 anos. Então, conta lá da data de origem, né? Artigo 30. Artigo 30 diz o seguinte: é uma obrigação para a autoridade máxima de cada órgão, né? A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente em sítio à disposição na internet e destinado à vinculação de dados e informações administrativas nos termos de regulamento. O que está dizendo aqui, cara? Ele diz o seguinte: professor, como é que eu sei, professor, que tem informação secreta, ultrasecreta e reservada? Então, a lei, sabiamente, até para atender partes do princípio aí da publicidade, toda informação ela vai ser pública, ela não vai ser escondidinha para sempre, não, cara. Ele falou o seguinte: ministrão, você tem que anualmente publicar na internet. O que você tem que publicar? O rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Então, aqui para vocês, né? E o que mais, professor? Aquelas informações, rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura. Então, hoje a informação ela foi classificada como secreta. Então, ele tem que colocar, tá certo? Essa informação, rol de documentos, ou documento tal, foi classificado como secreto, 15 anos, a sua restrição aí, até para o cara que quer aquela informação, aguarda o tempo necessário, né? Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitados. O que está dizendo aqui? A administração pública, você tem que estar publicando as informações, né? Ou seja, a gestão aí da lei 12.527. Professor, isso aqui cai em concurso? Imagina, olha só. Concurso aí, MPOG, CESP, 2015, cargo de técnico, né? A cada 6 meses, a autoridade máxima da instituição publicará o rol de informações desclassificadas no período, né? E aí, professor, aí a lei é clara, está errada essa questão, né? Porque lá na lei ele fala dessa obrigatoriedade. O único erro da questão aqui, está 6. Não é 6, são 12, 12 meses, né? Aí, o que eu falo para vocês, cara? Aqui eu quero treinar vocês para você ser concurseiro, cara, para você acertar todas. Legislador, examinador adora números aí. O erro aqui foi no número. Quer uma dica, cara? Você pega numa lei, tudo que for número, prazo, tal, você coloca lá no marca-texto amarelinho, pronto. Aí um dia antes da revisão você pega e passa, para você recordar todos os prazos, datas, números. Ele adora de paixão cobrar números na prova. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes. Professor, o que é isso aqui? 3 coisas, né?
Primeiro, o rol das informações que foram desclassificadas, o rol das informações que foram classificadas como sigilosas e a estatística sobre a atuação da gestão da Lei 12.527. Né? Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. Né? Então, lá vai ter sempre uma lista lá de gerenciar essas informações que são sujeitas à restrição de acesso. Bacana? Nós encerramos aí o capítulo 4º da lei, aliás, a seção 4ª do capítulo 4º da lei. Agora a gente vai trabalhar um outro bloco de informações que também estão sujeitas, gente. Informações que estão sujeitas à restrição. São chamadas as informações pessoais. Tá? São as informações pessoais. Elas estão sujeitas à restrição à divulgação. Principalmente, pessoas naturais, informações pessoais, as minhas informações. Então, as minhas informações sobre a minha intimidade, vida privada, honra e imagem, elas serão protegidas. Elas serão protegidas, porque é uma liberdade e uma garantia individual que eu tenho consagrada pela Constituição. Ou seja, nós temos 2 blocos de informações que podem sofrer restrições. Primeiro, as informações de grau de sigilo, que temos 3 graus de sigilo, e as informações pessoais, que a gente vai falar tudo sobre elas agora. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com o respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Ou seja, pronto, o caput do artigo 31 já falou quais são as informações que serão protegidas. Intimidade, vida privada, honra e imagem. Tem que estar na cabeça esse cara aí. Parágrafo 1º. As informações pessoais a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, sofrerão as seguintes restrições. Letra A. 1, aliás. Terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo. Não precisa classificar com nada. E pelo prazo máximo de 100 anos. Né? A contar da sua data de produção, agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa que a ela se refere. Então, a proteção, as informações pessoais são de até 100 anos e não precisa a autoridade ficar classificando essa informação, porque ela é informação pessoal das pessoas. Professor, e a outra hipótese? Outra hipótese que a pessoa libere a liberação da sua informação pessoal. Poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros mediante previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que ela se referirem. Então está aqui. Se a própria pessoa desejar e autorizar essa divulgação, pode também. São os 2 casos aí das informações, da restrição das informações pessoais. Ok, vamos treinar agora, vamos fazer um exercíciozinho para a gente fixar. Mas olha só, informações pessoais, resumindo. Intimidade, vida privada, honra e imagem. Proteção, até 100 anos. Ou pode quebrar isso, né, se tiver uma legislação prevista aí que pode liberar alguma imagem privada, por exemplo, alguma informação privada, ou a pessoa possa expressamente liberar essa obrigatoriedade, ok? Vem comigo. Concurso TRF2 Consulplan 2017, cargo de analista. O concurso cobrou o quê? O concurso está cobrando aqui informações pessoais. A Lei 12.527 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. Em relação à lei de acesso à informação, assinale a alternativa incorreta, né? Professor, e aí, cara? Papo reto com vocês, cara. Esse cara aqui,
tudinho aqui, ó, é meramente um texto ilustrativo, um texto ilustrativo da questão. Você podia tirar esse cara tudinho aqui, ó, e ir direto para as questões que você consegue acertar. Estou dizendo isso para ser técnica, para você ganhar tempo. Na hora da prova, você tem que ganhar esse tempo na prova, né? Vamos lá. O Estado deverá controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas pelos seus órgãos, né? Ó, incorreta, essa aqui está o quê? Está correta, verdadeira, né? Professor, por que está verdadeira essa informação aqui? Porque, olha só, o ministro de Estado ele tem que publicar anualmente, né, o rol de informações de documentos que foram classificados. Então, ele controla isso, né? O Estado controla essas informações. Por quê? Porque se não controlar, qualquer autoridade aí vai poder classificar as informações aí como um grau de sigilo, com outros objetivos e outro intuito, né? B. O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação àquele que obteve e resguardar o sigilo. Exatamente. Aquela pessoa que classificou cria a obrigação de guardar o sigilo também. Não é só o documento correto. C. As informações pessoais terão acesso restrito pelo prazo máximo de 65 anos, né? Ó, 65 anos, está errado. Falso. Por quê? Porque o prazo máximo é de 100 anos. A gente viu esse cara aqui, né? D. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá identificação da autoridade que o classificou verdadeiro, tá certo? Então, essa questão aqui do TRF, cargo de analista, um concurso aí que muitas pessoas almejam, né? Cara, papo reto com vocês, essa aula, esse mini curso nosso sobre a 12.525, você tem condições de acertar todas as questões, né? Então, o gabarito correto dessa questão é a letra C. Opa, tá a letra D aqui, né? Vou apertar um ESC, né? Vou fazer negócio de improviso aqui. Vou corrigir aqui que eu errei essa questão aqui, ó. É a letra C. Já vou salvar esse cara e já vou mandar esse cara de novo aqui para a gente aqui. Ou seja, essa questão aqui, atenção edição, olha só, essa questão aqui é a letra C, questão correta, uma questão fácil, uma questão aí que aluno do LAC, o professor Luiz, acerta na mosca, não perde nem tempo, é direto na resposta, né? Ótimo. Parágrafo 2º. Aquele que obtiver acesso às informações que trata este artigo, quais são essas informações? Essas informações são informações pessoais. Será responsabilizado por seu uso indevido. Essas responsabilidades nós vamos tratar na próxima aula, tá? No capítulo 5. O consentimento referido no inciso 2 do parágrafo 1º não será exigido quando as informações foram necessárias. Ou seja, o que diz aqui o parágrafo 1º, inciso 2? Olha, com o consentimento, tá certo? Com o consentimento da pessoa, pode ser divulgada essa informação de intimidade, vida privada, honra, não é isso? Só que é o seguinte, quando se tratar, ó, prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para utilização única e exclusivamente para tratamento médico, ou seja, o que acontece aqui? Elas serão necessárias, não será exigida, ela não será protegida essa informação pessoal para esse motivo, ó. A prevenção, que é de saúde e tratamento médico. 2. Realização de estatística e pesquisas científicas, evidente interesse público ou geral previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa e as informações se referirem. 3. Ao cumprimento de ordem judicial, defesa de direitos humanos ou a proteção do interesse público geral e preponderante, ou seja, essas aqui são as 5 hipóteses que quebram a proteção das informações pessoais. Pensa comigo, cara, eu sou examinador, eu quero fazer uma questão de prova, quero pegar um negócio que não costuma cair muito, mas está na lei. Eu sou um cara meio preguiçoso, cara, eu vou lá, coloco esse cara aqui no comando da questão, assinale a incorreta, está aqui. Eu coloco assim, né? Ó, sendo permitida a identificação da pessoa. Pronto.
Acabou, eu já invalidei e fiz uma questão aí, ó. Mamão com açúcar, uma questão difícil essa aí, né? Parágrafo 4º. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra, imagem e pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Ou seja, o parágrafo 4º, que é algumas restrições aí à proibição das informações pessoais. E, finalmente, regulamento disporá sobre os procedimentos para o tratamento de informação pessoal. Bacana, fechamos aí o capítulo mais longo da aula, não só da aula, esse aqui é o capítulo mais longo aqui da Lei 12.527, fizemos 10 exercícios, e inclusive é o capítulo que é mais cobrado em prova, pode ter certeza. Bacana? Então vem comigo aqui. Se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte. Olha que coisa verdadeira, né? Então, se a vida não está fácil, cara, você tem que ficar mais forte, porque quanto mais forte você fica, mais a vida fica fácil. Essa é a letra, esse é o conceito. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui. Clique like.